Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai corrigir as atividades do sexto ano da semana 3 de matemática, tá joia? A atividade número 1 era só para vocês assistirem os vídeos que os links estavam lá no pad. A atividade número 2 diz assim: leia a charge do Amarildo, o coronavírus e a aula de matemática. Pense um pouco sobre ela. Então vocês podem observar a charge aí, né? Agora a gente vai responder as perguntas ali abaixo. Observe os números 1024, 2048, 4096, 0320 e 2020. Letra A. O que o zero representa em cada uma das posições? No 1024, 2048 e 4096, nesses números, o zero está representando que há zero centenas. Não existe quantidade, valor significativo nas centenas. No número 0320 e 2020, a gente tem o zero, que significa que tem zero unidades. No 0320 a gente tem um zero à esquerda, que significa que tem zero unidade de milhar e que não havia nem a necessidade dele estar aí. E no 2020 a gente também tem um zero que representa zero centenas. Letra B. Onde podemos posicionar o zero? Por quê? A gente pode posicionar o zero no meio e no final de um número, né? No início não, mas no meio e no final de um número a gente pode posicionar. Ele vai representar na casa do sistema posicional que ele está ali, não tem valor, né? Conforme os que a gente acabou de ver na letra A. Atividade 3. Pense um pouco sobre. Se estiver difícil, pesquise na internet. Letra A. Por que alguns números têm vírgula? Alguns números têm vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Letra B. É adequado a vírgula ficar na frente da casa das dezenas ou das unidades? A vírgula deve ficar sempre após a casa das unidades, né? Ele fala à frente, seria a resposta unidades, mas eu diria após as unidades, né? Sempre a vírgula logo depois da unidade. Letra C. Colocar a vírgula em posição diferente do número muda o valor numérico? Por quê? Muda sim o valor numérico. Por quê? Porque se eu mudo a vírgula de posição, o número que vai anteceder essa vírgula é que será a unidade. E o número posterior a essa vírgula é que será a casa decimal. Então, sempre que eu mudar a vírgula de lugar, sim, eu vou estar alterando o valor numérico. Letra D. Mudou alguma coisa referente ao zero? O zero vai continuar indicando uma casa vazia no sistema posicional decimal. Isso não muda. O que vai mudar em relação aos números decimais é o seguinte: não há necessidade de colocar zero à frente de um número inteiro, como no exemplo 0320. Já nos decimais, não há necessidade de colocar zero no final de um decimal. Atividade 4. Maria tem 3 fichas com algarismos e uma ficha com uma vírgula, conforme as figuras abaixo, mas a gente não tinha figura nenhuma aqui, né? Utilizando as fichas, ajude a Maria a compor a maior quantidade possível de números distintos que representam quantidades com ao menos uma casa decimal. Antes de responder a letra A, eu vou colocar aqui quais são os algarismos que eu vou utilizar nessas fichas. Então, eu vou utilizar o algarismo 1, o 2, o 3 e tenho lá a ficha com a vírgula. Eu tenho 3 fichas com algarismos e uma ficha com a vírgula. Então, eu vou iniciar formando os números que tem a casa decimal 0. Né? Lembra que eu disse que não precisava colocar o 0 quando for 0 no fim de número decimal. Então, é como se eu tivesse 123, nesse caso, 123. Quando eu tenho 123, nenhum número, quer dizer que é 123 inteiros, ou 123,0. E eu posso ter também 132, tá? Bom, com essa mesma posição de algarismo, eu vou intercalar a posição da vírgula. 12,3, 1,23. 13,2, 1,32. A mesma linha de raciocínio agora nós vamos utilizar para os outros, iniciando com 2 e depois iniciando com 3. Agora a gente vai colocar os números começando pelo algarismo 3. Dessa maneira, nós utilizamos todas as sequências possíveis, né? E nós vamos ver que vamos satisfazer a resposta da letra D, que ela pergunta se a gente consegue formar 18 números distintos. Resolvido isso, vamos agora responder as questões. Letra A. Será que todos os números que você formou são realmente diferentes?
Sim, apesar de utilizar os mesmos algarismos em cada linha, né, eles são diferentes. Por quê? Porque a vírgula está em lugar diferente, o que muda o valor posicional de cada um. Letra B. Todos satisfazem o que foi pedido no enunciado? Sim, a gente satisfez o que pediu no enunciado. Usar as 3 fichas, né, formando algarismos distintos. Letra C. Quantas unidades, dezenas, décimos e centésimos tem cada um deles? 123. Uma centena, 2 dezenas, 3 unidades. Na mesma ordem, mudando a vírgula de posição. Eu vou ter uma dezena, 2 unidades e 3 décimos. Mudei a vírgula de posição mais uma vez. Agora eu tenho uma unidade, 2 décimos e 3 centésimos. Segue-se essa linha de raciocínio para todos, né? Eu vou lá para o último agora. 3 centenas, 2 dezenas, 1 unidade. Mudou a vírgula. Ficamos então com 3 dezenas, 2 unidades, 1 décimo. 3 unidades, 2 décimos e 1 centésimo. Letra D. Encontrou 18 números distintos? Se não, pense mais um pouco. Bom, aqui na lousa estão os 18 números que nós conseguimos encontrar seguindo as regras que o exercício pediu. Letra E. Coloque os números encontrados em ordem numérica. Bom, então nós vamos pegar do menor para o maior, né? A gente vai começar pelo 1,23, vai passar pelo 1,32, até chegar no último, que será o 321. Dá um pause na imagem aí, que vocês conseguem corrigir essa questão. Letra F. Escreva cada número encontrado por extenso. Então nós vamos pegar número a número e escrever por extenso. Eu não vou ler todos aqui, dá um pause na imagem que vocês conseguem corrigir aí. Mas lendo o primeiro, né, a gente tem 1 inteiro e 23 centésimos. A gente pode ler 1,23 também, né, mas a maneira mais correta seria 1 inteiro e 23 centésimos. Depois 1 inteiro e 32 centésimos, até a gente chegar lá no final. 312 e 321. Beleza? Letra G. O que devemos observar para saber se dois números são iguais? Para saber se dois números são iguais, a gente deve comparar sempre a mesma casa do sistema posicional. Então, para saber se eles são iguais ou não, eu comparo lá centésimo de um com centésimo do outro, décimo de um com décimo do outro, unidade de um com unidade do outro, dezena de um com dezena do outro. Tá? Dessa maneira a gente consegue identificar se eles são iguais ou não. Beleza, pessoal? Dúvidas podem escrever aqui no comentário, lá no grupo do WhatsApp pode perguntar também. Tá joia? Obrigado!